Vamos falar então dos melhores do campeonato? Vamos, porque hoje é um antes do apito, hoje eu quero entregar prêmios, hoje eu quero elogios e méritos. Pois é. É o que eu faço sempre com você na redação, né, Romano? Tô sempre te elogiando, todos os dias. Chegou Romaninho e tal. Dia da mentira, qual que é mesmo, gente? Olha, não me desminta, porque você sabe que é verdade. O dia da mentira é abril, né? Então é o seguinte, hoje é um antes do apito que nós elegemos a seleção do campeonato. Eu convidei os comentaristas que estiveram aqui conosco, Romano, Léo Figueiredo, Edu Panzi. Convidei também nossos repórteres do digital, que sempre nos ajudaram aqui. Eu e Dani também votamos para montar essa seleção. Então, bota na tela o time ideal do Brasileirão. No gol, o goleiro Everson do Atlético. Na lateral direita, Mike do Palmeiras, Gustavo Gomes do Palmeiras na zaga, ao lado do Adrielson do Botafogo e o Piquerez do Palmeiras na lateral esquerda. Então aí temos 3 jogadores do campeão, do Palmeiras, o Botafogo e o Galo também representados. No meio-campo, André como esse primeiro volante do Fluminense, à frente Zé Rafael e Rafael Veiga, que foram as cabeças pensantes do meio-campo do Palmeiras. O Zé Rafael, inclusive, um pouco sacrificado com o Abel, teve que jogar um pouco mais recuado, mas um cara importantíssimo. E lá na frente, eu vou te dizer que todas as posições até chegar ao ataque, havia discussão, né? Assim, muitos jogadores foram citados, foram mais de 40 jogadores citados aqui, juntando todos os votos, mas lá na frente esse trio foi quase uma unanimidade. Hulk, Soares e Paulinho, jogadores extremamente decisivos, com muitos gols, muitas assistências, muitas participações diretas aí para os seus times. Vocês estão percebendo que ainda não tem o treinador. É porque o treinador é daqui a pouco. Eu revelo por partes. Você não desligar aí, para você não sair do YouTube, daqui a pouco você vai descobrir o treinador. Mas o time tá aí. Vamos lá, Romano. Gostou? Ficou muito diferente do que você votou? Ficou. Ficou porque a minha lateral direita não foi o Mike. Vou falar aqui quem eu votei. Agora pode. Eu votei no Everson. A minha lateral direita, deixa eu tentar lembrar aqui, foi o Léo Realpe do Bragantino. A minha zaga foi Gustavo Gomes, o Léo Ortiz do Bragantino. A lateral esquerda foi o Guilherme Arana. Meu campo foi Eric Pulgar, do Flamengo, com o Zé Rafael e com o Rafael Veiga. E o ataque foi aquele. E aí, Dani? Mostra muito do que foi o campeonato, né? O Palmeiras dominando a seleção que foi eleita pelos nossos colegas aqui da Itatiaia. Eu acho que mostrou isso. Mostrou que o Palmeiras dominou mesmo e se destacou pelo elenco que teve nesse campeonato. Eu estava ontem ali, Dani, fazendo a apuração dos votos, e algumas posições, elas foram mais complexas de decidir, assim. Por exemplo, a lateral esquerda ficou bem acirrado entre o Piquerez e o Arana. Mas eu acho que pesou muito. Eu vi a galera falando, assim, o Piquerez foi mais regular, né? O Arana, no início do campeonato, ainda voltava de uma lesão. Se destacou muito numa reta final. Por exemplo, o Lucas Perry ganhou muitos votos. Mas o Everson, no conjunto da obra, acabou sendo mais decisivo. Porque no primeiro turno já tinha sido importante e na reta final foi absolutamente imprescindível para o time. No meio-campo, Pulgar foi muito bem votado. Vila Sante do Grêmio, muito bem votado. Vila Sante, inclusive, estava no meu time. Arrascaeta do Flamengo, muito bem votado também para ser esse meia de criação, jogando um pouco mais à frente. Agora, dos atacantes, do ataque, o único cara que foi citado, que não entrou, foi o Endrick. Paulinho, Hulk e Soares foram absolutamente dominantes nessa votação. Eu quero chamar a Mauri. Ô, Mauri, ficou muito... Eu tô lembrando aqui mais ou menos de cabeça o seu time. Ficou muito diferente do que você tinha pensado? Oi, Tatiaia. Vocês estão sendo muito bairristas, hein? Oi, Tatiaia. Olha, Tatiaia, vocês estão sendo bairristas pra caramba. Por que não botaram os 11 do Atlético, então? Todo mundo? Não, peraí, Vila Sante não tá nessa seleção. Absurdo Vila Sante não tá nessa seleção. Assim,
Eu puxei um pouquinho da sardinha pro meu lado. Claro, eu botei o Soares, mas, por exemplo, no ataque eu botei o Paulinho, Endrick e Soares. Pô, Hulk gigantesco. Mas o protagonismo do Atlético no segundo turno foi totalmente do Paulinho. Então a gente tem que equilibrar, por exemplo, não botaria ninguém do Botafogo. Mas o Adrielson, ele fez um primeiro turno muito bom. Daí eu quis fazer ali uma boa ação, sabe? Uma justiça. Botei o Adrielson. Daí eu também fiz uma boa ação, não. Mas, tipo assim, no Fluminense. Como é que eu não vou botar ninguém no Fluminense? Tá, do brasileiro, não é da temporada, se fosse temporada. Mas eu botei o Nino. Aí no gol eu botei o Everton do Palmeiras. Então, assim, se vocês estão, olha, Tatiana, vocês botaram o Atlético inteiro? Acho que se tiver 3 pessoas fora do Atlético, é muito, pode contar aí. E botei o Alan Patrick, pra mim, o melhor camisa 10 do Brasil em 2023. O Internacional acabou moscando no Campeonato Brasileiro, acabou moscando na Libertadores, mas pra mim o Alan Patrick é o melhor camisa 10 do Brasil. Meu meio tem Alan Patrick, Vila Sante e Rafael Veiga. O técnico a gente vai falar daqui a pouco, mas vocês já imaginam quem é também. Puxei aqui pro meu lado, que eu sou bairrista. Mas vocês botaram muita gente do Atlético. Essa é a minha crítica. Meu time ficou um pouquinho diferente, sim. Acho que só os laterais ali que estão parecidos. Não, mas tem mais Palmeiras. Tem mais Palmeiras, Mauri. Nem vem, porque tem mais Palmeiras. Não, mas tem muita gente do Atlético, gente. Só 3, Só 3. Vou botar o Endrick. Mas olha, a gente tem que lembrar uma coisa. Não botar o Paulinho. Não, eu vou embora. Mas o Paulinho tá. Não, o Paulinho tá. Mas é porque a gente conversava muito Onde? aqui. O Paulinho tá. No ataque. O Hulk é Hulk, Soares e Paulinho, o ataque. É verdade, o Endrick que não tá. O Endrick não tá. Botaram o Endrick aonde? No bolso? Pois é, mas olha lá, vou te explicar o que a gente pensou aqui. Conversei com muitos tô dos enxergando. comentaristas e dos repórteres, assim, e pesou muito a questão de quem conseguiu ser mais regular. É só O pegar Endrick- a tabela de artilharia, gente. O Endrick foi extremamente importante nessa reta final, mas o Endrick começou o campeonato como banco. Sim. Então, assim, o Arana foi espetacular depois que se recuperou da lesão. Mas começou a temporada ainda num processo muito longe, distante daquele Arana que a gente conhece. Então, acho que isso tudo acabou pesando. O meio-campo, por exemplo, o meu time não tinha o André. É um craque, mas eu acho que o André, o Nino, o Cano, eles são jogadores de uma seleção da Libertadores. O Vila Sante, Sim. o Pulgar, jogaram muito mais bola pra mim no Brasileirão. E o Adrielson, eu concordo com a Mari, com a Mauri. É a boa ação. Eu discordo do Mike na lateral, porque o Mike muitas vezes foi reserva e jogou improvisado, às vezes, no meu campo. O meu lateral Não era o foi Marcos lateral. Rocha. O meu foi o Léo Real, porque foi muito regular no campeonato. Mas aquela questão é muito de observação pessoal, né? É muito de você observar ali o que, pra você, ó, o cara tá jogando muito, e aí outros não vão concordar. Até pros jogos que você acompanha, né? Porque às vezes o povo não vê o jogo do Bragantino com tanta regularidade igual você vê. Mas vocês me chamam de maluco, né? Depois vocês contam por quê. Mas você sabe que teve vários jogadores do Bragantino citados. Além do... Qual que você colocou? Coloquei o Léo Ortiz e o Léo Real. Pois é. Eu fiquei em dúvida. Pois é, o Juninho Capixaba, lateral esquerdo, foi muito citado. Você citou o lateral direito, o Léo Realpe. O zagueiro, o Léo Ortiz, também figurou. O Lucas Evangelista no meio-campo também ganhou votos importantes. Eu lembrei, eu errei aqui. Eu votei no Arrascaeta, não votei no Rafael Veiga. Pois é, o Arrascaeta foi também, recebeu muitos votos. Feijão sem bicho, né? Craque. Mas é outro cara que oscilou, machucou, não teve ali disponível a todo tempo. Mas eu quero saber a sua opinião aqui. Deixa eu ver o que a galera no YouTube tá falando, a galera no @Itatiaia Esporte. O pessoal tem gente concordando, tem gente discordando. Tá vendo? Ó, O legal tem aqui, é isso. pessoal falando aqui, ó, maioria do Palmeiras, enfim, não tem jeito. Pessoal questionando muito as laterais, né? Por exemplo, teve votos para lateral direito o William, do Cruzeiro, né? Que fez uma temporada maravilhosa dentro das suas condições, uma temporada de reafirmação, voltando de uma lesão gravíssima. Foi outro cara que foi bem. E eu acho que a lateral direita talvez tenha sido mais, assim, doido na votação, porque não tem tanta gente, né? E eu acho que é por isso também que o Mike e o Marcos Rocha se destacam no Palmeiras, porque eles conseguem ser muito regulares numa posição que é carente de modo geral. É muito carente do futebol brasileiro. Há uma dificuldade enorme para encontrar lateral. Você vê que o Atlético renovou com o Mariano, renovou com o Saravia, porque você não tem lateral no mercado. E isso é uma posição que está carente não só no futebol brasileiro. O futebol europeu também está passando por esse problema sem laterais.
você está tendo dificuldades para encontrar laterais. E muitas das vezes, por exemplo, vou citar um time aqui, o Barcelona. O Barcelona está usando o Araújo, que é zagueiro, improvisado de lateral direito. Por quê? Porque você está tendo muitas dificuldades para encontrar lateral nesse momento, não só no futebol brasileiro, no futebol mundial. Então vamos chamar a galera nas ruas para saber, gente, quem que então foi o craque do Brasileirão e o melhor treinador? Vamos conferir. Tatiaia, Belo Horizonte, a Rádio de Minas. Quem foi o craque do Brasileirão 2023? Paulinho. Dominando o Paulinho na área, pintou, caixa! E quem foi o melhor técnico? Treinador do Palmeiras, sempre foi o melhor treinador do Palmeiras. O craque brasileiro pra mim foi o Hulk. Pro Hulk, vai pintar o gol do Galo, olha o Hulk pro gol, caixa! Treinador, o Abel do Palmeiras. O Hulk e foi Paulinho. E o técnico, o principal técnico foi? Pra mim foi o Filipão. E nós ficamos toda a vida. Nós não tivéssemos, não, um ponto aqui, um ponto ali. Terminou. Mas por enquanto não. Foi o Abel, jogador melhor do Hulk. Hulk para o Atlético! Aí a Mauri pode concordar que esse povo fala tá bem bairrista. Aí eu não vou discordar não, tá, Mauri? Tá bem Não bairrista. entrevistaram um cruzeirense pra contar a história. Esse povo fala, eu vou te assumir que ficou bem bairrista, porque eu fiquei surpresa, inclusive, de um cara aí não ter sido citado como o craque do campeonato. Mas nós vamos chegar lá. Porque antes de eu falar aqui, Romano falar, Mauri falar, nós também chamamos Edu Panzi e Léo Figueiredo para falarem aqui do craque e do treinador. A mesma pergunta que foi feita para as pessoas na rua. Então vamos lá, Edu Panzi e depois Léo Figueiredo, as opiniões de vocês. Alô pessoal que se liga no Antes do Apito, meninas, Romano, um abraço. Olha só, final de Brasileirão é sempre isso, né? A gente falar dos melhores da competição. E vamos falar de técnico e craque. Olha, para mim o craque da competição vem do Uruguai, Luis Soares. Muitas participações em gols, fundamental para o Grêmio na campanha do vice-campeonato e um campeonato sensacional do Uruguai, Luis Soares. Foi difícil escolher entre Soares, Hulk, Paulinho, mas principalmente a última rodada, né? O homem vai lá, mete gol, decide o jogo, coloca o Grêmio na vice-liderança. Craque do campeonato, Luis Soares. E o técnico da competição? Para mim, o técnico da competição é o cara que não tinha um elenco milionário, não tinha tempo de trabalho em seu favor, não tinha a melhor dupla de ataque do continente, Hulk e Paulinho, e não tinha o craque do campeonato, o Luis Soares. Então, para mim, o técnico do campeonato foi aquele cara que manteve a sua equipe entre os primeiros durante toda a competição e leva o Bragantino à Copa Libertadores, ainda que na sua fase inicial na pré-Libertadores. Então, Caixinha, para mim, o melhor técnico do Brasileirão por todas essas circunstâncias envolvendo o treinador, time e o campeonato. Tá falado? Um abraço. Salve, minha turma! Antes do apito, um beijo, Nath, Dani, Mauro, um abraço, Romano. Olha só, a última rodada para mim foi decisiva para escolher tanto o treinador quanto o craque do campeonato. Para mim, o treinador do campeonato é Abel Ferreira, mais uma vez. Mas é porque foi campeão? Também por causa disso, é lógico que conta. Mas foi um ano em que o Palmeiras não teve tanto investimento como teve nos anos anteriores. Ele é o treinador mais longevo do futebol brasileiro. O Abel enfrentou uma turbulência quando o Palmeiras foi eliminado da Copa Libertadores, teve pichação, cobrança de jogador sendo parado na entrada do CT, torcida xingando a Leila. E é preciso ter muita boa gestão para, nesse momento, contornar e dar uma arrancada como o Palmeiras deu para buscar o título.
O Abel Ferreira, ele perdeu muitos jogadores durante o campeonato e ele não tinha um elenco tão repleto como anos anteriores. Para se ter uma ideia, ele mudou o ataque todo. E ele depositou, e lógico, você ter o Endrick facilita, porque o garoto é um craque, mas é um menino de 17 anos. O Breno Lopes, jogando como titular, porque ele ficou sem o Rony, ficou sem o Dudu. Então, para mim, o Abel Ferreira é o treinador do campeonato. E o craque do campeonato, até a última rodada eu tinha dúvida em quem eu ia escolher, o Hulk ou o Suárez, porque os dois tinham muitos gols e muitas assistências. E para ser o craque do campeonato, na minha opinião, não basta só ter número. Você tem que ser o cara que causa um encanto. Você é o cara que causa um impacto no jogo, é um cara que causa um impacto na torcida, no campeonato. E Hulk e Suárez têm tamanho para tanto. Então, fizeram um ótimo campeonato. Chega na última rodada. O Atlético toma de 4 do Bahia, o Hulk não pega na bola. E o Suárez arrebenta, não tem dúvida, né? Então, o Suárez, Luizito Suárez, para mim, com um joelho e meio, é, para mim, o craque do campeonato. Tá falado, turma? Ótimo programa. Sigam firme aí. Eu acho que vai ter muita gente concordando com os meus votos, hein? Tchau, tchau. Concorda, Romano? Não. Não. O que foi? Como que não? Calma, mas eu não terminei. O craque do campeonato foi Luiz Soares. Ansiosa. Também conhecido como irmão do Enio Lima. Agora, o meu técnico foi o Filipão. A recuperação que ele fez com o Atlético no campeonato, meu técnico foi o Filipão. E olha que, tô queimando língua. Já entrei na fila para pedir desculpa pro Filipão. Eu tô hashtag fechada com Léo Figueiredo. É Soares de craque e Abel Ferreira de treinador, porque o que o Abel fez também nessa reta final, tem o dedo dele nesse Palmeiras. E o Soares dispensa comentários, né? Foi o cara com mais participação em gols no Campeonato Brasileiro, né? Juntando gols e assistências. Ficou atrás por 2 gols do artilheiro do campeonato, que foi o Paulinho. Então, o voto para craque vai pro Soares. E já vou revelar aqui, Mauri, antes de você, que na nossa seleção do campeonato é Soares de craque e Abel Ferreira de treinador. Parabéns. Muitas palmas. O meu grupo é extremamente inteligente. Parabéns, Tatiaia. Tá vendo? Eu sabia que nessa você não ia discordar. Apesar de que você votou no Renato Gaúcho, mas você vai dar o braço a torcer pro Abel. O Renato veio da Série B, pessoal. E ele conquistou o vice-campeonato brasileiro. Ah, tinha o Soares, mas só tinha o Soares. City e o Vila Sante. City outro. Tinha ninguém. O Bagres, desculpa. Mas tinha muita gente que não dá. Tinha muita gente que não tinha a menor condição. O Renato, ele jogou o Grêmio com 4-3 esquemas o ano inteiro. Aí o Abel tá acostumado a fazer isso. O Renato pegou o Grêmio na Série B, gente, o ano passado. O Renato chegou em setembro do ano passado para fazer o Grêmio conquistar o acesso. Meu voto é Renato Portaluppi. Bairrista? Bastante, eu admito. Mas tá, o Abel, ok, recuperou. Mas o Soares é indiscutível. Não existe outra pessoa no país que causou o impacto que ele causou nos últimos, sei lá quantos anos que a gente pode contar.